É isso, Rodrigo. Agora a gente vai bater um papo muito legal com a Camila Farani, que é uma das nossas notáveis. Até, Camila, seja bem-vinda aqui, bom dia. Te peço desculpa por te deixar esperando aí, mas foi por um bom motivo, né? Porque o Scott Bessent é sempre uma voz que todo mundo quer ouvir, porque ele sabe o que vai acontecer de fato nessa negociação aí com a China, né? Seja bem-vinda, Camila. Sem dúvida, Marcelo. Estou feliz demais de estar aqui de novo. Eu acho, só falando um pouquinho aí da matéria anterior, eu fico imaginando como é que deve ser ali nas internas, já deve ser aquela coisa assim, o Trump, né, ele deve brincar não, né, ele deve ser o bad cop e o Messenger deve ser o good cop, né, então, imagina, né, o Trump falando tudo que ele tem que falar e depois o Messenger vai lá e com toda a sua diplomacia, com toda a sua força, principalmente força política, vai lá e consegue trazer um pouco mais de amabilidade, né? Essa guerra, na verdade, obviamente o Trump participa dela, mas tem dois atores aí importantes, Camila. Tem o Peter Navarro, que é um assessor sênior do Trump para comércio internacional, que é a pessoa mais explosiva, digamos assim, que está estimulando mais essa coisa de reindustrializar os Estados Unidos dessa maneira um pouco forçada aí. E o Bessent, né, que está ponderando ali e tentando fazer um jogo para não deixar o setor produtivo tão irritado. Mas eu queria falar com você agora, Camila, sobre um assunto que você domina muito, assim, que é capital de risco. Porque o capital de risco está se diversificando, os investidores em venture capital estão apostando em startups que ajudam a construir a infraestrutura por trás da inteligência artificial. Por exemplo, chips e ferramentas de treinamento. Como é que está isso no Brasil, Camila? Então, eu acho que é importante dizer, a gente vive um momento, Marcelo, extrema, eu diria que é a quarta revolução industrial, indo ali para uma quinta revolução, que é realmente a inteligência artificial. E quando a gente fala de inteligência artificial, não é só chat GPT. O chat GPT, ele é quase como se fosse uma interface. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que, aí eu estou dizendo chat GPT, o Gemini, né, o Gemini, o Grok, o LLM, todos os outros, onde você basicamente, você vai lá, faz uma pergunta, ou enfim, já são geradores de imagem, inclusive, uma próxima imagem que a gente não vai mostrar agora, mas daqui a pouquinho, foi gerada em Open Innovation, né, junto com inteligência artificial. Então, o que isso quer dizer? Isso quer dizer que a interface, que são os chat GPTs, ele é apenas uma ponta de alguma coisa que a gente, como usuário final, a gente enxerga. Por trás daquilo tudo, o que existe? Existe infraestrutura, existe chips, existem APIs, existem uma grande rede de deep tech atrás daquilo tudo. Eu acho que a imagem está aí, a gente consegue colocar. A gente está com uma imagem no ar. É essa que você queria? Não, vai colocar agora. Me falaram aqui, Camila. Essa. Aí. Então, dá uma olhada na imagem. E o que essa imagem nada mais é? Essa imagem, ela representa tudo que está por trás da inteligência artificial que você está acostumado. Então, ali é a interface, ou seja, o ChatGPT. Depois você tem toda a orquestra, né? Como que isso faz a ligação entre a interface e a parte de hardware, ou seja, a parte da tecnologia mais profunda. Então, você tem os GPUs. Os GPUs são o quê? São superchips. A NVIDIA ela detém 80% dos mercados de GPUs, ou seja, são os chips. Depois você tem os data centers. Data center nada mais é do que são onde ficam os grandes servidores, são espaços físicos onde ficam os grandes computadores, entre aspas, para conseguir prover tudo que a inteligência artificial na ponta, na interface, precisa te dar. Você tem armazenamento, você tem rede de segurança e você tem monitoramento. Então, o que eu estou querendo dizer? Os investidores, eles pensam o seguinte: tudo que eu consigo copiar, e aí eu me incluo nisso, tudo que tem um baixo diferencial competitivo e uma baixa barreira de entrada, ou seja, todo mundo consegue criar. Hoje você já vê, hoje aqui no Brasil você começa a ter uma proliferação de um monte de robô assistente por inteligência artificial, não é, Marcelo? Exatamente. Você está usando algum já? Eu uso alguns. Na verdade, o que eu tenho mais usado ultimamente é o DeepSeek, porque eu acho ele prático, a forma de perguntar para ele ali.
No celular eu tenho DeepSeek, vira e mexe eu pergunto alguma coisa para ele. Outro dia foi até engraçado, porque ele me deu uma resposta muito enciclopédica, e daí eu falei para ele assim, você pode conversar comigo num tom mais natural? Aí já veio uma resposta super amigável. Não, claro, desculpa, vamos manter um tom assim, não sei o quê. E foi uma conversa que parecia que estava falando com um amigo no WhatsApp. Ele é impressionante, né? É isso, é isso. Então, por exemplo, para o DeepSeek gerar isso para você, ele depende de toda essa infraestrutura que está exatamente aí na tela. É uma infraestrutura bem interessante, né? Agora, assim, eu imagino que as startups de infraestrutura, Camila, elas precisam de um capital significativo para fazer coisas que a gente nem vê, como você está dizendo aí, né? E isso tem um ciclo de retorno mais longo. Como é que os investidores em venture capital estão ajustando as estratégias para se adaptar a esses ciclos longos aí? Então, como é que ele se ajusta, né? Ele se ajusta com um controle muito forte de caixa, ou seja, todos os aportes, né, o tranches, como se chama no mercado de venture capital, eles são condicionados a bater metas. Ao invés de ele entender por quê? Porque o crescimento via software, ele, via de regra, ele costuma ser um pouco mais rápido. Mas como a inteligência artificial ela está crescendo em ordens, vamos dizer assim, quase galácticas, né, intergalácticas, vamos dizer assim, que demanda também novos hardware, os investidores entenderam o seguinte, bom, é melhor eu fazer caixa, atrelar metas, ao invés de eu sair colocando muito mais aporte num primeiro momento, do que efetivamente condicionar isso a metas. Ou seja, o que ele entende? Ele entende o seguinte, quanto mais eu conseguir controlar a linha de crescimento, mais eu consigo trazer longevidade e ter a minha saída desse negócio a longo prazo. Camila, será que a América Latina vai entrar para valer nessa briga da inteligência artificial? A gente sabe que assim, os modelos são modelos principalmente americanos e chineses, com a Europa também ali com bastante investimento nisso. A gente entraria aqui mais na questão de aplicações, né, desenvolvidas com base nesses modelos, talvez. Mas você acha que a gente tem chance de entrar nessa briga para valer? Sem dúvida alguma. Se você considerar que o Brasil é o principal país, não só do mercado consumidor da América Latina, né? Agora, é importante a gente dizer que não dá para competir com os clusters que existem na Califórnia ou em Shenzhen em hardware, né? Mas o que dá para a gente fazer e que a gente já tem desenvolvido, quanto mais em pesquisa e desenvolvimento, é contribuir para os periféricos desses hardware. Então, você imagina, você está olhando aqueles chips ali, né? Por exemplo, a NVIDIA 80% da produção do mundo é da NVIDIA. A gente consegue trazer periféricos, ou seja, ainda que sejam produtos ao redor desse chip. Fora isso, agregar a nossa inteligência artificial, trazer muito da nossa linguagem cultural brasileira, acoplar isso cada vez no modelo de inteligência artificial e distribuir para o mundo. Porque, no fim, o que eles gostam muito do Brasil é que o Brasil é um heavy consumer inteligência artificial, cada vez mais de tecnologia. Toda vez que a gente fala com você, eu imagino que um monte de gente que tem ideias fica pensando assim, como é que eu vou atrair investimento para a minha ideia? A gente sabe que você é uma investidora em Venture Capital, Camila. Se eu chegasse agora com uma pastinha debaixo do braço para conversar com você, todo humilde, porque eu não tenho muita experiência como empreendedor, que tipo de ideia envolvendo inteligência artificial que faria saltar os seus olhos hoje e você pensar, eu acho que pode ser por aí? Marcelo, considerando que você é um excelente jornalista e excelente apresentador, se você trouxesse para mim uma inteligência artificial que unisse toda a sua bagagem, né, toda a sua linguagem, todo o seu conhecimento como jornalista, e isso conseguisse formar cada vez mais novos jornalistas ao mesmo tempo do que trazer mais informação para esses jornalistas, para que eles aprimorem seus textos, aprimorem sua linguagem, eu investiria na certa, porque eu tenho que analisar a capacidade, eu tenho que analisar a parte técnica e eu tenho que analisar a barreira de entrada. Só nisso eu já investiria. Então, se eu fosse você, entendeu? Eu pensaria, dei a dica no ar, tá? Vou te telefonar em breve com uma ideia, então. Já tem várias coisas na cabeça aqui. Obrigado pela participação, Camila. Sempre um prazer falar com você. Camila Farani, uma das notáveis aqui do nosso canal e uma referência sempre que a gente fala em empreendedorismo e investimento também de Venture Capital. Obrigado, Camila.